Bom dia, queridos. Abaixa sua cabeça, vamos orar, querido. Fala com o Senhor, pede para que o Espírito Santo possa falar com você, que o Espírito Santo possa traduzir a palavra dele de uma forma totalmente diferente do que ele já fez até hoje. Fala você com ele aí, querido. Ora, fala com o Senhor nessa manhã, para que não seja mais uma palavra, mais um ensino. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nesse lugar nessa manhã. O Espírito Santo, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie, que o Senhor traduza a Tua palavra dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente possa comer o pão, Senhor, que ele possa se tornar carne em nós, Senhor. Que nós possamos ser a palavra encarnada, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos olhar para a Tua palavra, Senhor, de um jeito novo. Que nós possamos nos livrar de todo o ensino que nós recebemos, de todo preconceito que nós temos, Senhor, para entender a essência da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu queria falar um pouco com vocês essa manhã sobre o Evangelho, querido, sobre o que é Evangelho. Quem cresceu na igreja, quem cresceu na época que eu cresci, ou antes disso, o Evangelho era levar você para o céu. Então era uma coisa, para quem não tinha temor, era uma coisa chata. Até para mim era chato, porque eu era criança e falava, vai para o céu. E eu falava, o que vai ter no céu? Ah, vai ter coisa legal, mas não vai ter estômago, você não vai nem comer. Você não vai comer, você não vai ter relação com a tua esposa, a relação de família quebrada. O que sobra de legal no céu? O céu não é legal, o céu é chato. Mas era o céu, o negócio era ir para o céu. Então as pessoas ficavam dentro da igreja, descontentes, infelizes. Tinha gente que não gostava um do outro. Sabia que tinha pastor que roubava, tinha adultério, tinha tudo. Mas a gente se fingia de cego, porque você não pode tocar no ungido do Senhor, e vamos andando, porque tem que ir para o céu. Se sair da igreja, você está no inferno. Isso era a igreja. Hoje o céu não existe. Hoje a gente vai ser feliz aqui na terra. O Evangelho hoje é fazer a gente feliz. Fazer com que os nossos sonhos se realizem. O que você quer do Senhor? Leva diante do Senhor, faz uma campanha, faz algum voto, e você vai ter o que você quer. Isso era o Evangelho. Isso é o Evangelho hoje. E não é nenhum nem outro. Porque nenhum dos dois, ele pede cruz. Antigamente não se pedia cruz. Se pedia obediência e submissão cega. Você não precisava ser transformado, você precisava estar lá dentro. Você não precisava não desejar a mulher do outro, você precisava só não pegar ela. Então a mentira podia existir, a hipocrisia podia existir. E não demandava cruz. Cruz não é dor, querido. Cruz é lugar de transformação. Cruz é lugar de processo de transformação. Cruz é lugar de pegar a carne e cravar para que ela seja mudada. E o Evangelho de hoje também não pede cruz. Ele pede pagamento de propina. Você suborna a Deus para que as coisas aconteçam. Então eu levo para Deus os meus sonhos, os meus problemas, as minhas coisas, coloco diante dele, ele vai resolver. E o Evangelho não é nem uma coisa nem outra. O Evangelho não é nos colocar no céu. O Evangelho não é salvação. A primeira pessoa para quem Deus pregou o Evangelho foi Abraão. Não se tratava de salvação, porque ali o homem era justificado, era salvo pela sua consciência. E Deus já estava pregando o Evangelho para Abraão. Ele estava dizendo, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava dizendo, a bênção, ser bendito, a bênção, vai se espalhar para toda a família da terra. Todo o povo da terra vai estar debaixo da bênção. Não se tratava de salvação. Deus não fez Adão para ser salvo. Nunca se tratou de salvação. Salvação é uma necessidade primária para que o homem possa voltar e viver o Evangelho. Mas o Evangelho não é salvação. Salvação é uma necessidade, sem a qual nós não podemos viver o Evangelho. Porque as boas novas, o Evangelho, quando Jesus prega, Isaías, quando todas as profecias a respeito do Evangelho, elas não falavam de o homem vai ser salvo. Vou enviar o meu ungido e ele vai salvar as pessoas do inferno. Ela falava do homem ser livre, liberto e voltar a dominar. Evangelho é a possibilidade que nós temos de tomar de volta o que está na mão de Satanás. Isso são as boas novas. Apregoar liberdade aos cativos, enxugar o olho de quem está chorando. Isso é Evangelho.
Só que nós não entendemos isso. E no dia que todos entenderem isso, a igreja esvazia. E eu espero que você entenda isso hoje. Que o evangelho não tem nada a ver com saciar ou satisfazer demandas e desejos que eu tenho, por mais lícitos que eles sejam. O evangelho não é para fazer o seu casamento feliz. O evangelho não é para curar a tua enfermidade. O evangelho não é para pagar as suas contas. O evangelho não é para isso. O evangelho é para nos libertar do domínio de Satanás. Consequentemente, eu vou poder transformar o meu caráter para ser um esposo melhor. Consequentemente, minha carne que está aprisionada em enfermidade pode ser liberta. Consequentemente, a minha dificuldade em lidar com provisão pode ser sarada, mas isso é uma consequência. O que Adão perdeu no Éden, o domínio sobre as coisas, sobre a terra. Adão perdeu a capacidade de dominar sobre tudo. O evangelho é devolver a nós a capacidade de dominar sobre as coisas. A gente fica brincando de gato e rato com Deus por não entender o evangelho. E está escrito, tudo está escrito. Mas a gente pega os fragmentos e não entende o que era Jesus, o que Jesus estava falando. Abre sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Evangelho de Marcos no capítulo 4. Os homens não conseguiam entender Jesus. Jesus quebrava aqueles homens no meio toda hora, com poucas palavras. Por quê? Porque todo religioso, e aí você se identifica ou não, ele não consegue viver sem uma direção, sem uma lei, sem uma regra. Então ele está disposto a pagar todo o preço do mundo, mas ele precisa, quanto é? Em dinheiro, em trabalho. Então assim, eu quero uma direção, eu quero saber o que fazer, eu quero o evangelho, eu quero viver o que Jesus tem para a minha vida. Quero propósito. Amém. Aí a pergunta dele é quanto é? O que eu tenho que fazer? Ele quer ter na mão o livrinho de leis. Você fala para ele, não tem o livro de leis. Jesus fala, não tem o livro de leis. E o que eu faço então? Me segue. Só que o me segue é incerto. É incerto não só no para onde eu vou, pior do que para onde eu vou. É incerto de até quando. É incerto de ir para essa cidade não resolve o meu problema. É incerto de cuidar desse pobre aqui, não garante que aquele problema vai ser resolvido. É incerto, é solto. E por isso as pessoas não seguiam Jesus. Elas iam, ouviam a palavra, comiam pão e iam embora. Porque se Jesus desse para elas leis mais pesadas do que os fariseus, elas pegariam. Mas Jesus não dava, ele só falava assim, solta tudo e vamos andar. Vamos ver o que dá. Mas isso não resolve o meu problema. E o religioso, ele não tome a palavra religioso como uma ofensa. Religioso é alguém que cresceu debaixo de religião. O religioso, tudo que ele quer, tudo que ele precisa é me fala o que eu tenho que fazer, qual é o preço da campanha, quanto eu tenho que pagar, o que é que tem que ser feito para de uma vez por todas resolver o problema. Por isso que a campanha faz tanto sucesso, porque ela tem propósito, você se identifica com o propósito. Ah, esse aqui é o tema. Pô, tudo que eu precisava é o tema. Qual é o preço? O preço é esse. Vou me sacrificar, consigo pagar o preço, resolvo o problema da minha vida. Não preciso andar com Jesus. Acabou a campanha, acabou o problema. E Jesus fosse fazer uma campanha, ele ia chegar e falar assim, vamos andar. Mas é 3 dias, 3 semanas, quantas quarta-feira? Ele falou, não sei, é uma vida. Mas aí não, eu quero saber onde é que eu vou, quanto é, para onde. Eu quero o livro da religião, eu quero as regras para fazer isso. Então Jesus deixava eles meio doidos. Porque eles queriam saber qual é o custo. E Jesus estava querendo dizer, o custo é a vida. O custo não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é é a vida. Mas nós temos cravados dentro de nós, que se eu buscar muito a Deus, se eu me entregar muito no caminho que Ele deu, o caminho novo, a palavra nova, se eu me entregar muito, Ele vai me livrar dos meus problemas e as coisas vão aliviar, as coisas vão resolver. Ele fala, você não entendeu. As coisas não vão aliviar, tua capacidade de lidar com elas é que vai mudar. Eu não vou diminuir os teus problemas financeiros. Na verdade, eu vou te mandar mais. Eu vou mandar gente bater na tua porta agora para pedir comida. Eu vou aumentar a tua capacidade de lidar com eles. Isso é evangelho. Evangelho é te devolver a capacidade de dominar sobre todas as coisas. Evangelho não é te salvar
da tua vida cotidiana e te colocar num lugar de bênção, em que agora eu estou salvo do mundo. Você não está salvo do mundo. O sol e a chuva vai continuar vindo sobre ímpios e justos. A diferença é que agora eu domino sobre a terra. A diferença é que agora eu aprendi a estar contente em toda circunstância. Se Paulo teve que aprender a estar contente na pobreza, na doença, quem sou eu e você para dizer que a pobreza e a doença não vão mais vir, porque agora eu estou em Cristo? Vai vir. E o evangelho é, vocês vão dominar sobre essas coisas. E eu vou mandar elas em quantidade maior ainda, para que a minha glória possa se aperfeiçoar na sua fraqueza. Para que o meu poder possa ser visto pelos outros na fraqueza de vocês. Então o evangelho, querido, não é salvação. Isso não é uma heresia no sentido de que não existe salvação no evangelho. Existe. Mas é só um carimbo, um selo de está pago. Telestai. Está pago, gente, ok? Certo, inferno, ele não te deve mais nada. É só isso. Agora eu vou mandar, filho. Agora a gente vai tomar o que ele pegou. Você não deve mais para ele, agora você vai tomar da mão dele o que ele tomou durante todos esses anos, da tua família, da tua casa, do teu país, da tua cidade, dos lugares que eu te dei. É o começo, o evangelho. Está pago e ele fala, agora vocês fiquem em Jerusalém até receber o Espírito. Recebeu o Espírito, agora vai para o mundo inteiro e saqueie o inferno. A igreja vai para cima das portas do inferno, porque vocês já foram salvos. É só o começo disso. Ah, quer dizer que se eu for na rua de quinta-feira e fizer esse trabalho lá, aí Deus vai abençoar? Não, você não entendeu. Se você for na rua de quinta-feira, você está lascado. Você está perdido se você for na rua de quinta-feira. Porque ele vai começar a te tratar nisso, e agora ele vai pegar os pobres e os bêbados de quinta-feira na rua, e vai começar a colocar no vidro do teu carro nos outros 6 dias da semana. E vai começar a colocar na rua da tua casa, em todos os dias da semana. E vai começar a abrir outros lugares que tem gente pobre. Porque ele vai dizer, eu te chamei para tomar o domínio sobre o que o diabo pegou. Não é para te salvar. Salvar você já está salvo. Vamos passar essa parte? Todo mundo aceita Jesus, a gente já está salvo. O que sobra? Viver feliz sobre a terra? Não. Agora é hora de vocês dominarem sobre as coisas. Mas Jesus sempre falou isso. Só que nós ouvimos e entendemos, olhamos para Jesus como um médico, e a gente quer apresentar para ele não a cura do corpo, a gente quer levar para ele o nosso problema. Então eu levo para ele que eu estou com problema, com dor nas pernas, eu quero um remédio para as pernas. Ele fala, filho, você está acima do peso. E é como se eu virasse e falasse assim, eu não vim te perguntar isso. Eu não estou preocupado com o meu peso, me dá um remédio para dor na perna. É isso que a gente está fazendo com Deus. Eu estou com uma dor aqui, ele fala, não, você está com uma dor aí, porque o teu corpo não foi sarado, mas nós queremos fazer self-service com Deus. Esse é o meu problema. Ele diz, isso não é o evangelho. O evangelho não veio para isso. Marcos capítulo 4, no verso 1, vamos ler aqui. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedras, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou. Até aqui por enquanto. Então ele está falando que o semeador saiu a jogar a palavra, a jogar a semente. E ela caiu num lugar que não era no caminho. Ela caiu na beirada. Jesus é o caminho. Aquela semente não caiu, ela não foi jogada no caminho por onde eu devia andar. Ela caiu na beirada. Ela não caiu na terra adequada. Os pássaros vieram e comeram aquilo. Avança agora a sua Bíblia. Verso 30. Ele vai falar de semente de novo. E de pássaro de novo. E é a mesma pregação, viu? Ele está no mesmo barco pregando em sequência. E dizia, aqui semelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e se faz a maior de todas as hortaliças.
e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Ele está falando daquela semente, quando ela é lançada, mas o caminho não é respeitado, o diabo come, na forma de pássaros. Os pássaros vêm comer a semente, ela não gera nada. Aí ele continua pregando, e uns 10 minutos depois ele fala, e sobre o reino de Deus? Porque ali ele está falando da palavra, a semente, a palavra, o caminho que ele quer mostrar. Agora ele vai falar do reino. O que é o reino? O reino é o ambiente onde o governo de Deus é estabelecido, onde a vontade dele é feita. O reino é o Éden de novo na terra, o lugar onde Jesus reina através do homem. Ele fala, o que é o reino? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é o reino. O reino é uma semente que de novo é jogada numa terra, mas ela é jogada na terra correta agora, e ela cresce. O passarinho não come ela, e ela é pequena, mas ela vira uma hortaliça tão grande que agora aqueles pássaros que vinham para comer ela encontram um abrigo debaixo dela. O problema é que a gente acha, você pode acreditar que você vai dar um pouco de semente e como retorno você vai receber grandes plantações. Eu semeio, ganho plantação, está escrito na Bíblia. Quem semeia vai colher, está tudo lá. Isso é um princípio para ímpio, para justo. Só que o reino não é assim. O reino não é para eu colher. O reino é para pegar aqueles que antes iam tomar minha semente e agora cobri-los, cuidar deles. Então você pega aquela semente e semeia ela e fala, o Senhor está falando que é para eu semear na vida do pobre, de um coitado, que aí, e na minha cabeça, quando eu semeio eu vou receber de volta. Aí eu semeio, aquela árvore começa a crescer, e eu falo, bom, essa árvore vai me sustentar. Agora, os passarinhos vêm para debaixo dela. E agora aquilo que eu achei que fosse minha plantação, minha colheita, meu descanso, serve para acolher os outros. Falei, danou. Quanto mais eu faço, mais vem gente para eu ter que fazer. Quanto mais eu semeio, mais vai ter gente para se cobrir. Deus fala, isso é o reino. O reino não é você dar um pouco para você ter descanso. O reino é você semear para ter condições de manifestar o reino de Deus. É para isso que Deus te dá recurso. Depois de salvo, por que Deus nos dá dinheiro ao invés de nos levar para o céu? Para que Deus me deixa ter conta e manda dinheiro para pagar a conta se Ele podia me levar para um lugar que eu não tenho conta? Isso é loucura. Fala, porque agora eu vou dar recurso para você manifestar e resgatar aqueles outros. E se a gente não entender isso, a gente vai entrar em parafuso andando com Jesus. Porque parece que é infindável, ele não para de pedir. Ele fala, eu não estou pedindo nada. Eu não preciso de nada, eu não preciso de sacrifício, eu não preciso de dinheiro, eu não estou pedindo nada. A tua natureza é que demanda isso. Se eu estou em você, a tua natureza vai pedir isso. E corre atrás, querido. Isso corre atrás de nós. Ontem Manuel me ligou, eu amo a África na nossa vida aqui. É uma escola, é um negócio de manifestação que é impressionante. De profético, do que Deus faz durante a semana e que às vezes a maioria nem fica sabendo. E por mais que eu tente compartilhar tudo no grupo, vocês ficarem sabendo. Ontem Manuel me ligou. A gente vai lá, aí a gente manda dinheiro, aí a gente está cuidando da escola. E aí você fica segurando o número de vagas na escola, porque gasta. E aí o Manuel começou a pegar agora todo o dinheiro que ele ganha e comprar o básico para levar para a família de órfão e de viúva, do jeito que a Bíblia fala. E cuidar de todos os órfãos e viúvas da igreja e alguns de fora, que estão mais próximos. Então quem é viúva mesmo, quem não tem condições, senhoras de 50, 60 anos não conseguem plantar, conseguem comer. E ele vai lá e está fazendo. Aí não bastasse isso, e aí você se sacrifica, faz isso, falando o quê? O Senhor vai nos abençoar, nós estamos fazendo. Ontem Manuel me ligou, sabe o que aconteceu? Uma igreja lá de perto perdeu o pastor. Eu não perguntei se morreu, se foi embora, o que foi. A igreja inteira foi na porta dele e falou, a gente quer trazer a igreja para a sua igreja. Ao invés de arrumar um pastor, a gente quer vir para ser da sua igreja. Sabe o que aconteceu? Dobrou a quantidade de viúva. Criança para a escola? Sabe aquela semente que você semeou achando que vai colher ela e comer? Deus falou, não, abriu agora o pé de mostarda e tem mais passarinho procurando sombra. Então é a hora que ou você passa a mão na tua colheita e fala, esse negócio não tem fim,
Ou você fala, Senhor, manda mais. Eu preciso plantar mais pé de mostarda. Porque o reino de Deus não vai acabar. A Bíblia fala que ele se estende e cobre toda a terra. Então Deus dá semente a quem semeia. Então agora a gente vai começar a entender, quando pessoas começarem a enriquecer, por quê? Ele vai falar, é por isso que eu preciso dar recurso na mão dos meus filhos. Para que eles possam estender os braços do reino. Porque tem mais pessoas precisando se aninhar. Tem mais pessoas precisando ser cuidadas, precisando comer. Isso é infindável. Isso nunca vai acabar. Quanto mais eu semeio, mais as pessoas vão correr. Jesus começa, quando ele encontra Bartolomeu, pergunta para o cara, ele vai saber o nome. E ele senta e fala, cadê Jesus? Fala, tá lá, e vem e vê. E pega o rapaz, quem é Bartolomeu? Natanael. Fala Natanael, e Natanael chega, e eles passam o dia com Jesus. E Jesus provê comida para aqueles homens. Meia dúzia deles para comer. Vamos andar junto? Vamos. Depois de algumas semanas, um ano, sei lá, andando junto, agora tem 5.000 para comer. Porque ele começa a pregar para meia dúzia. E ele provê comida para meia dúzia. Só que essa palavra, aí ele cura um. Aquele um sai correndo, ele era aleijado, está correndo para a rua agora. O que acontece com os outros aleijados? Começa a ver e fala, onde é que tem cura? É lá. Lá tem cura. Vem meia dúzia de aleijados, ele tem que curar 6 agora. E não é só curar, é dar comida para eles. E esses 6 saem correndo, vem 60. Até que na próxima pregação dele tem 5.000. Dá comida. E Jesus fala para o Filipe, eu dar comida para eles. É responsabilidade nossa alimentar eles. Porque eles vieram se aninhar no reino. E Filipe fala, a gente não tem dinheiro. Ele fala, eu sei, eu também não tenho. Mas está no nosso meio aqui. Quem tem? E acha um menino. Porque se fosse um homem adulto, ia guardar o pão e falar, eu tenho que cuidar dos meus filhos. O menino não tem, ele é criança. E criança consegue ver o reino. Criança fala, eu tenho aqui uns pão, ó. E Jesus fala, é tudo que eu preciso. Eu não preciso de um homem rico. Eu preciso de um homem generoso. Porque quem faz multiplicar sou eu. E pronto, Jesus consegue fazer com que a pregação dele também alimente as pessoas. Porque pregar, um fariseu também pregava. O fariseu só não matava a fome dos outros. Ele ia comer na casa da viúva. Ele não ia para dar comida para a viúva. A hora que o Manuel falou isso, eu fui embora meio atordoado. E aí ele me ligou. E eu comecei a falar com ele. O pastor Caio falou que é para quando acabar a obra aqui, a gente vai botar mais 14 crianças na escola. Eu falei, eu não estou sabendo disso, Manuel. Não, ele falou. Eu falei, bom, ele que sabe então. Ele falou, está falado. E aí eu falei, bom, já está lascado mesmo, Manuel. Por que você não começa a levar então comida para os feiticeiros? Porque está cheio de feiticeiro lá perto querendo derrubar a igreja. Batendo na porta, querendo fazer trabalho, direto. E eu falei com ele hoje, sabe aquele feiticeiro que foi lá 2 semanas atrás, querer fazer trabalho? Ele tem família? Tem. Vai lá levar comida para ele também. Quem sabe ele não se converte, Manuel? Já pensou se ele se converte? Aí ele falou, tem outros feiticeiros que estão se convertendo aqui perto. Porque estão ouvindo o que a igreja está fazendo. Então, filho, reino de Deus, igreja. Igreja é uma ferramenta do reino, não é uma ferramenta para o céu. A igreja é uma ferramenta para a terra e não para o céu. O céu não vai ter igreja. Igreja é um exército para agir nesse lugar aqui, para estabelecer um reino. Então esquece o entendimento que você pode ter adquirido ao longo da tua vida, de que a igreja está aqui para resolver as suas dores, para te fazer ser feliz. Você vai descobrir como ser feliz andando no reino. Porque você vai ficar mais feliz em receber a foto daquelas crianças comendo arroz e feijão do que comendo a sua pizza no sábado à noite. É por isso que você vai aprender a estar contente. Porque o reino vai estar dentro de nós e vai crescer dentro de nós. E a gente vai se alegrar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Isso é reino de Deus. Por que nós não conseguimos viver isso? Porque o Senhor morreu e entregou domínio para nós. Mas ao invés de seguir a Jesus, para aprender a dominar, a governar com Cristo, nós ainda governamos, tendo como base o que nós aprendemos lá atrás. Então nós até recebemos palavra nova, recebemos ensino novo, recebemos tudo novo, mas ainda governamos tendo o mesmo lugar corrompido lá de trás. A gente não aprendeu, a gente não transformou, não mudou nossa base de governo. Por isso é tudo corrompido. Volta a sua Bíblia, lá em 1 Samuel.
capítulo 10. No verso 24. Então disse Samuel a todo o povo: vejam, já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e colocou perante o Senhor. Então enviou Samuel todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa, a Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocou. O que aconteceu aqui? Saul, o povo escreveu um currículo para Samuel. Nós queremos um rei, igual aos outros povos, e ele tem que ser assim, 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 assim. A gente quer alguém que faça as nossas guerras, alguém que nos represente, alguém que seja bonito, alguém que vá à frente, como os outros povos tinham. Você já assistiu filmes, tem um filme chamado Cruzada, você vai ver o que era uma guerra. O rei ia na frente, em cima de um cavalo bonito, todo ornamentado, aquelas bandeiras atrás, isso era todo o exército. O povo de Israel não. O povo de Israel era um bando que nem uniforme tinha, que ficava esperando Deus falar qual ia ser a estratégia de hoje. Ah, hoje eu vou balançar a árvore, vai cair coquinho na cabeça dos soldados, eles vão morrer. Hoje eu vou fazer sopra-vento. Isso era o povo de Israel, eles não tinham estratégia, eles não tinham cara de exército. Eles eram um povo doido que ganhava as guerras. Abre o mar, afoga todo mundo. Era um negócio maluco. Ele fala: não, a gente não quer isso. A gente quer ser igual aos outros. A gente quer um negócio bonito, aparente. A gente quer a igreja preta, nas luzes, fumaça. A gente quer um negócio aparente. Pastor bonito, grande. A gente quer um negócio assim. Aí Deus deu eu para vocês. A gente quer igual eles. Aí Samuel anota aquilo tudo e leva. Deus escolhe o homem mais bonito, mais alto, e entrega para eles. Fala: isso aqui que vocês pediram. Alguém que tem a aparência que vai fazer frente aos outros. Isso é Saul. E Deus dá Saul para eles. Fala: tá aí o que vocês quiseram. Quando Saul recebe o reino na mão, que é esse texto que a gente leu, verso 26 diz assim: e foi Saul para sua casa em Gibeá. O que Saul faz na hora que ele vira rei? Deus move uns homens para ser como se fosse a guarda pessoal dele. Ele volta para a casa dele. E na casa dele ele estabelece o reino que Deus entregou para ele. Agora vai para 2 Samuel. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era você quem saía e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram ali Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O que aconteceu até aqui? Davi virou rei. O povo escolheu Davi como rei. Falou: você que já fazia as guerras. Saul era o rei, mas era você que fazia esse papel todo. Então agora, Davi, nós te recebemos como rei. Ungiram Davi como rei e colocaram a coroa. Igualzinho aconteceu com Saul. Verso 6. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus. Davi era da onde? Davi era de Belém. Saul, quando é coroado rei, Saul recebe o governo e ele volta para a casa dele, para a terra do pai dele. Davi não volta para a terra do pai dele. Davi vai para Jerusalém, para o lugar onde Deus tinha uma profecia, uma promessa de que lá eu vou estabelecer meu governo. E ele vai para cima de outra guerra, depois de se tornar rei. Esse é o problema.
Nós aceitamos Jesus, nós recebemos governo. Está aqui o governo. E a primeira coisa que nós fazemos é voltar para as nossas bases de governo, para a casa do nosso Pai, para tentar exercer o ministério, o evangelho de lá. E não funciona. Porque na verdade o que nós estamos fazendo, o que Saul fazia, ele pegou a autoridade e poder que Deus deu na mão dele, voltou lá para a casa do pai dele, para tentar governar nas mesmas bases aonde o pai dele exercia governo. E isso não funciona. E com Davi faz o contrário. Davi recebe o governo e ao invés dele voltar para um lugar de descanso, só que agora tendo o evangelho na mão, agora eu tenho Jesus, ele sai dali e vai para o lugar onde Deus apontou que tinha que estabelecer o governo, que era Jerusalém. E lá ele esvazia, ele arranca aquela tribo que ainda detinha o poder naquele lugar e começa a reconstruir aquele lugar, construir defesas, estabelecer o reino que veio a ser o maior reino que Israel já teve. O problema é que nós queremos estabelecer o governo do reino nas mesmas bases em que os nossos pais estabeleceram. Nós queremos pegar Jesus, levar ele para dentro da nossa casa e ficar quietinho, cheirosinho com ele ali dentro. Jesus vem para nossa casa, vem para minha casa. Meu ministério, o que é meu ministério? Meu ministério é um lugar para pregar. Jesus na minha casa. Não, eu não gosto de pregar, eu gosto de cantar. Jesus, o meu ministério é cantar. A igreja está assim de gente. Eu fui chamado para cantar. E ligo o playback lá no fim de semana e fica a vida inteira com aquele playback, querendo gravar um CD. E não sai do lugar. Porque para ela, receber o Cristo é levar Jesus para dentro de casa e Jesus trazer para fora. E não é nada disso. Receber Cristo é te tirar de dentro da tua casa e não levar ele lá para dentro, querido. Então, enquanto Saul volta para a casa dele, Deus manda Samuel ungir Davi. E aí você conhece todo o processo de Davi. Vai ver as guerras de Saul. Saul não propunha guerras. Saul revidava. Saul era uma igreja de porta fechada, em que os crentes estão aqui, e ele briga com o inferno quando o inferno vem para cá. Então Saul começa a revidar. Algumas ele nem revida. Algumas é Jonatas que pula para frente e tenta brigar. E quando a vida dele está em risco, porque quando Golias está gritando do lado de lá, dá-me um homem. Quem estava do lado de lá? O homem mais alto dos filisteus. Do lado de cá, quem tem que ser? O homem mais alto, que por acaso era Saul. Aí Saul fica bem quietinho lá. Não é comigo não. É com o exército. Na hora que a coisa aperta, é a igreja. Na hora que a coisa está bem, eu sou o rei de Israel, eu sou o pastor, eu preciso ser honrado. Mas na hora que a coisa aperta, não, mas tem que dividir, tem que ratear com a igreja os custos, que eu não posso pagar sozinho. Isso era Saul. Então Saul não propunha guerras. Aí vem Davi. Davi é ungido. E aí você começa a ver o processo. Deus está dizendo assim: eu vou mostrar para você, Samuel, eu vou mostrar para o povo como se constrói o governo do meu reino. Falei, eu escolho, eu mando buscar lá onde está, eu mando ungir. E esse menino começa a assumir guerras, porque isso é uma natureza dentro dele. Não é a igreja que fez campanha para cuidar do pobre, ele não consegue ver o pobre. Não é a igreja que elegeu alguém para ir gritar com Saul, com Golias. Ele está olhando Golias gritando, está falando, como é que vocês não estão vendo que esse homem está falando mal de Deus? Ninguém vai fazer nada. E ele também não fica reclamando que os outros não estão fazendo. Ele fala, não, pode deixar que eu vou fazer, porque isso aí está errado. Davi vivia fora da casinha. Ele vivia num lugar meio doido, que para ele era natural ir para cima daquilo e brigar com um homem daquele tamanho. Para ele era um absurdo falarem mal de Deus. Para ele era um absurdo ofenderem a Deus. E ele briga, e depois ele entra dentro do palácio, e ele começa a conviver, e Deus está mostrando, como se Deus falasse, eu vou mostrar para vocês como se forja o governo do meu reino. Não é pela aparência. Davi era pequeno, carinha de menino bonzinho, a Bíblia fala de bom semblante. Menino novo, bonitinho, ruivo. E falei, ele não tem cara de que vai guerrear. E quando ele é perseguido, ele foge. Agora Davi vai começar a, por conta, ter que lidar
com as dificuldades. Ele não está mais dentro da casa de Saul. Ele sai, a primeira coisa que ele faz, ele vai bater na casa do profeta. E fala, eu preciso de pão. Porque agora eu vou começar uma caminhada que está fora da mão de Saul. Eu preciso de pão. Davi podia pedir pão, querido, num monte de lugar. Ele vai na casa do profeta. E fala, eu preciso de um pão, eu preciso de profecia. Eu preciso comer aquilo que é profético. Eu preciso andar em cima daquilo que o Senhor tem para mim. Ele pega os pais dele. Ele não busca refúgio na casa dos pais. Ele pega os pais, coloca os pais em segurança num lugar e fala, cuidem dos meus pais, dos meus irmãos, porque eu agora vou começar a trilhar o meu caminho. E quando Davi começa a andar, querido, você pensa que seria muito mais fácil Davi se esconder sozinho. Davi cair no meio de um país, no meio de um deserto, se esconder sozinho. Arrumar um lugar qualquer, se enfiar lá. Arrumar o que comer. Deus manda 400. Dos pior possível. Tipo os que vêm para cá. Deus pega 400 desempregado, mentiroso, endividado, só gente boa, joga tudo com ele. Ele anda igual uma bandeira, chamando a atenção por todo lugar que ele vai. Davi não tem mais que se preocupar em comer, ele tem que se preocupar em dar comida para 400. Que não tem nada para acrescentar a ele, além de problema. E Deus está dizendo, é assim que eu formo o governo. Alguém que se responsabiliza por todos aqueles que se animam ao redor dele. Essa hora que eu falo, não, se o senhor quer que eu cuide da igreja, o senhor tem que mandar recurso, porque a igreja é do Senhor. Você fala, não. Eu não pedi isso para você, você faz o que você quer. Eu te disse que isso é o que está escrito a teu respeito. Eu te chamei como pastor. Escrevi isso a teu respeito. Aquele dia que eu te falei, você é pastor, você é pastor, você é pastor. Eu só estou te contando aquilo, querido. Eu não estou te dando uma ordem. Você assume se você quiser, mas entenda, isso vai te custar tudo. Isso vai custar teu emprego, teu tempo, teu trabalho, vai te custar a vida. Por causa de gente que aparentemente não vale a pena. Por causa de gente que vai te destratar, gente que não vai te honrar, gente que não vai... Eu não estou formando eles, eu estou formando você. É com você que eu estou trabalhando. Porque quando eu consigo estabelecer uma semente que cai na terra e morre, ela vai gerar cobertura para pessoas que vão chegar e vão sair. E assim como Jesus, algumas vão chegar, comer, sair e depois dizer, crucifica-o. E Deus está dizendo, e daí? Vão fazer mesmo. Senhor, é injusto. Ele fala, eu sei que é. Você vai falar para mim que é injusto? Às vezes você fala, eu estou passando por dor. Aí Jesus vai virar para você e falar, o quê? Dor? Vamos falar sobre dor? Eu estou sendo rejeitado, eles não merecem. Jesus fala, vamos falar sobre isso? Você quer mesmo entrar nessa discussão comigo? De merecimento? Então me fale dos seus merecimentos. Se tem uma coisa que a gente não pode querer entrar com Jesus em discussão sobre mérito, querido. Só que reino de Deus não tem nada a ver com salvação. Não tem a ver com aceitar Jesus e dar uma oferta no final de semana e ir para a igreja. Reino de Deus é uma vida que agora vai aninhar. E quanto mais você fizer, mais Deus vai mandar para você fazer. Não vai acabar. A gente vai morrer. A gente vai chegar no fim da vida com mais e mais e mais pessoas e mais situações. Sabe essa expectativa que vai gerando no nosso coração de tá chegando um lugar de descanso, tá chegando um lugar que agora esquece, não tem. Nós vamos aprender a descansar no meio da guerra. Nós vamos aprender a escrever salmo enquanto está fugindo de Saul. O dia que Davi encontrou esse lugar de agora eu posso dar uma relaxada, ele caiu. Isso é andar de bicicleta. Não pode parar, não para, a gente foi chamado para isso. Nosso descanso não é aqui. Pô, pastor, mas você está falando que não vai ter nada de legal? Vai ter muita coisa legal. Só que o nosso prazer, nosso foco vai mudar. A gente vai começar a ter prazer em outras coisas. Ah, mas eu vou deixar de gostar de viajar? Não, você vai viajar com seus filhos. Eu amo viajar com as minhas filhas. Elas viajam cara, mas é bom. E Deus vai dar essas viagens, Ele não tem problema com isso. Eu lembro a primeira vez que eu viajei para fora com as minhas filhas, quando eu voltei, eu passei 15 dias, voltei achando que nem estava mais. Entrei, a gente saiu do aeroporto de São Paulo, eu parei numa loja de conveniência, para comprar água, não lembro o que foi. Quando eu entrei, entrou um menino,
de rua. E tinha sido o primeiro ano do ministério, 2011. Trabalho na rua, Natal com Cristo, tudo aquilo. Eu passei 15 dias num outro lugar. Morador de rua fala inglês, gente. É outra história o negócio. E aí que eu encontro, o menino entrou. E eu olhei o menino pedindo esmola. E eu peguei, me situei. Falei, estou aqui. E eu comprei, acho que, um lanche para ele, um salgado. E na hora Deus falou assim, você voltou. Essa aqui é a tua realidade. Aquilo é um passeio. Deus mandou aquele menino ali para falar, opa, voltou? Voltou. Porque essa é a nossa realidade. Deus vai dar lugares de descanso, vai dar prazer, porque Ele tem prazer para os nossos olhos, para a nossa alma. Mas a nossa vida é uma vida de batalha. Até o fim da vida. Ele vai me deixar pegar dinheiro e gastar num jantar com a minha esposa. Sim, querido, mas entenda, isso é um prazer que eu estou te dando. Mas você tem que entender que com esse jantar se alimentaria 20 crianças durante uma semana. Então não deixe os seus valores se corromperem. Deus deixa você ir lá e comprar aquela roupa que você queria. Ele fala assim, mas lembra, só com esse vestido, minha filha, você uniformizava todas as crianças da escola. Eu deixo você fazer um churrasco, mas se lembra, esses números não saem da minha cabeça. Quando a gente faz um churrasco aqui e gasta 300 reais, 400 reais no churrasco, a minha cabeça é quase que automática fazer a conta, 400 reais, 5 mil meticais. Manuel alimentava aquelas viúvas por um mês na vila. Mas isso não me pesa, não, amém. Mas o Senhor me deixa comer a carne. Ele disse sim, só que seu conceito de valores não pode ser alterado. Você não pode colocar no mesmo patamar. Que você tem direito, porque Deus vai falar, que direito você tem? O que você acha que tem direito? Que o Jean, lá na África, o filho do Manuel, não tem. Ele nasceu num lugar amaldiçoado, numa vila cheia de maldição. Ele nasceu debaixo de um avô, de um bisavô, que mexia com feitiçaria. Sim, mas eu vim para ele também. E se não for você a estender sua mão e mostrar Jesus para ele, quem é que vai ser? Se Jesus vai vir de novo, crucificar de novo para mostrar amor pelos outros? Não vai. Eu falo, faz você. Deixa você de comer um churrasco e mostra para ele lá que Jesus ama ele. Isso é reino de Deus, querido. O reino de Deus estabelece, manifesta Jesus sobre a terra. Isso é Jesus falando, vocês vão fazer milagres maiores do que eu fiz. Vocês vão ter mais tempo, vocês vão ter um alcance maior do que eu tive. Porque eu gastei 3 anos cuidando desses 2 mal acabados aqui, e era o meu trabalho fazer com eles, entregar a minha vida. Vocês não, vocês vão ter uma vida para fazer. Paulo apanhou muito mais do que Jesus, fez muito mais do que Jesus, pregou muito mais do que Jesus. Pelo tempo, pelo propósito que foi estabelecido. E sobre a sua vida também. Então você tem chamado, querido, amém? Lindo isso. Mas saiba que você vai ser cobrado por isso da parte de Deus. Porque você pode estar tentando governar com base na casa do teu pai. E com base na casa do teu pai, você pega a coroinha, coloca na cabeça e volta. Tem que ter um sermão de domingo. Tem que ter uns aconselhamentos durante a semana e pronto, pastoreio. Não estou falando nada disso. Pastoreio não é pregar no domingo. Jesus não pregava de domingo. Pregava todo dia. Pastoreio é conduzir ovelhas. Pastoreio é lá por onde você está indo, minha filha. O que você está indo, meu filho? Que emprego é esse? O que você está fazendo com esse dinheiro? Quando foi que um pastor bateu na porta da tua casa, sentou com você para falar, você é egoísta, você é invejoso? Você já teve um pastor fazendo isso com você? Você não está em pecado, não está fazendo nada de errado, aparente. Você entrega seu dízimo, você tem um cargo na igreja, trabalha na portaria, faz qualquer coisa. E o pastor senta com você e fala, você é egoísta. Isso aí que você está fazendo é errado. Teu coração está sujo. Você é preguiçoso, você é vagabundo, você acorda tarde. Já fizeram isso com você na igreja? Então nunca te pastorearam. Nunca pastorearam a tua vida. Porque pastorear, a gente não aprende o que é pastoreio olhando para os pastores. A gente aprende o que é pastoreio olhando para um pastor com ovelhas, com os animais. Porque quando Jesus usou essa referência, ele não estava fazendo referência a um fariseu. Ele estava fazendo referência a um homem que conduzia animais. É para ele que a gente precisa olhar. O que esse homem faz? Esse homem pega animais que enxergam muito pouco, mas ouvem muito bem.
Ele pega animais que diferenciam a voz de quem está falando. Vocês já viram um vídeo na internet? De um pastor conduzindo as ovelhas? Vai 10 pessoas lá e chama, as ovelhas nem se mexem. Chega o pastor delas. Ele solta uma voz, elas começam a juntar tudo e vir para cima dele. Parece piada aquele negócio. E Jesus está falando, é isso aí, ó. Isso aí. Por isso Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está dizendo, as que não são minhas, continuam lá, elas não vêm. E eu não tenho que ir lá brigar com elas. Ah, maldito, você não está me ouvindo. Não, elas só não são as minhas. Maldiçoado que saiu da igreja. Não são as minhas se não estão me ouvindo. E se você realmente é pastor, você dá graças a Deus, até se benze, que ela não veio, porque é mais uma para você ter que pagar a conta dela. Mais uma para ficar te mandando áudio, para ficar mandando mensagem. E cansa. Então você só quer as que são suas. Por isso Jesus fala, começa a chegar muita ovelha, ele fala assim, ó, vamos orar para o Senhor mandar mais pastores. Porque as minhas estão aqui. Então, querido, se eu te receber um chamado, quebra tudo essa imagem que você tem aí dentro. De que ele vai te dar um lugar para você pregar. Não. Ele já te deu. Ele já te deu pessoas para cuidar. Eu lembro que o Denis uma vez me procurou. Porque o Denis era... Não vou falar nada. Denis é um bom menino. Mas o Denis me procurou, que ele tinha chamado. E depois de um tempo que ele estava na igreja, ele veio, pastor, não sei, estou pensando aqui, ministério. O que eu faço? Deus falou que eu tenho ministério. Por que não Deus me dá um ministério? Eu falei, por que você quer? A gente já está indo de rua na quinta-feira, já tem um aqui, você não vai? Você quer outro para não participar? Ou seja, você não quer ministério, coisa nenhuma. Você quer um lugar para governar. Você está querendo um lugar para descansar, para se assentar. Porque gente para cuidar, a gente já está indo lá. Por que você não vai? Porque é cansativo? Sim, eu sei que é cansativo. Ele fala para mim que é cansativo. Tem 10 anos, meu filho. Eu sei o que é que cansa. Eu sei que custa. Eu sei que é colocar bêbado, cheirando todo tipo de sujeira dentro do carro. Caio, então, sabe que é isso. Então não venha me dizer que é cansativo. Eu sei que é. Eu estou lá. Mas não venha depois me dizer, eu quero um ministério. Não, você quer nada. Você não sabe o que você quer. Você quer um lugar para descansar. Você quer um lugar para chamar de seu. Você quer uma coroa para levar para casa do teu pai e sentar. Porque se você quisesse mesmo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, você estava correndo falando onde elas estão. Isso é o que Deus fala sobre Davi. Eu vou escolher um homem e ele vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é ministério. Buscar as ovelhas perdidas. Quando Deus falou para nós que ia dar um lugar para a gente pregar lá na rua, para cuidar. Eu lembro que chegou em janeiro de 2012. Eu fui brigar com Deus, brigar amigavelmente. Senhor, o Senhor falou que ia dar um lugar para a gente pregar. E a gente ficava andando na cidade, dando comida. E o Senhor não deu, e onde é que está? E Deus falou assim, você quer a igreja ou o prédio? E eu, muito hipócrita, falei, eu quero a igreja, Senhor. Ele falou, tá aí a escada. Prega aí. Põe eles sentados aí. E aí você fala o que para Deus? Aí você vira e fala, tá bom, não sabe brincar. E pronto, a gente começou a usar a escada. Porque o que eu estava querendo? Eu estava querendo prédio. Para pôr a placa na frente. E aí ficamos 9 anos com a escada. E o que ele está dizendo? O que você está querendo? De fato, quando você fala, eu quero um ministério. O que você está querendo? Responda para você. O que vem na tua mente como uma imagem? Porque na minha... Quando Deus me chamou, na minha era, vai ter um tempo de luta, de prova, e depois agora é só vitória, agora é só vitória. A luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória. Ele falou, te encantaram errado. Cantaram a musiquinha errada para você. Porque a geme chora até a volta de Jesus. Ontem, conversando com o Manuel, eu falei, Manuel, você precisa tomar cuidado. E isso vale para todo mundo aqui. Eu falei, porque quando a gente não tem nada, Jesus é a nossa base de governo. Quem não tem nada, Jesus é tudo. Eu falei, então no começo, Manuel, a gente ora de um jeito, a gente busca de um jeito, a gente se entrega de um jeito. Quando você começou a igreja aí, Manuel, os pastores queriam te matar, a gente queria acabar com você, com inveja. Você só tinha Jesus, Manuel. E uma árvore para fazer um culto de baixo. Agora, Manuel, você é sócio de uma rádio. A igreja agora está grande, as pessoas estão fechando a igreja para ir para aí. E você precisa tomar cuidado para que a base do teu governo não se transforme nessas coisas. Para que você não comece a se relacionar com essas coisas como o dono da rádio, como o diretor da escola, como o pastor da Casa da Misericórdia.
Essas não podem ser as suas bases de governo. Sua base de governo tem que continuar sendo aquele lugar onde você encontrava Jesus. Porque é de lá que sai a tua força. É de lá que vem, lá estão as suas raízes. Se não, querido, você vai passar a tua vida frustrado com uma palavra na mão e colocando a culpa no profeta ainda. O profeta que deu a palavra errada lá. Falou que eu tinha ministério e... realmente tem. Só não te explicou o que é ministério. Não te explicou o que é propósito. Propósito é você se transformar numa carta viva. Não é você receber um lugar para ler a carta que os outros escreveram. O propósito de Deus é você se transformar nisso. O propósito de Deus não é Ele te dar uma instituição que mate a fome dos outros. O propósito de Deus é que você seja pão sobre a terra. Que as pessoas encontrem alimento em você. E não que você seja uma placa apontando para a casa da misericórdia ou para qualquer outro lugar. Senão você vai se frustrar. Você vai se cansar. E vai ter que achar outra casa da misericórdia. Outro lugar que tem uma palavra renovada. Algo que toca meu coração agora e que se move. Porque mesmo o profético, as palavras proféticas, o impacto inicial do poder de Deus, isso não sacia, isso não sustenta. Isso é muito legal. Começo do ministério aqui, o povo vivia caído no chão. A gente vinha orar de sexta-feira, punha a mão e todo mundo pro chão. Era até legal. Se tivesse uma vigília que o povo não caiu no chão, a gente falava, está em pecado, não é possível. Chão. Deixa eu mudar aqui. Chão, só chão. O povo caía. Sim, mas isso não sustenta ministério. Isso não sustenta a presença de Deus. Isso é só uma manifestação. Tirar demônio dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Eu lembro a primeira vez que ranquei um demônio na rua. Ronaldo era nosso... Ronaldo era parceiro de demônio na rua. Era orar com ele, ele endemoniava. Toda quinta-feira. Era amigo. E ele pedia para orar com ele. Às vezes estava cansado. Falou, hoje não, Ronaldo. Não, ora comigo. Já sabia. Vai orar, vai cair bêbado. Vai cair endemoniado. É quase mascote do ministério na rua. E a gente achava legal aquilo. Pô, eu dei uma ordem e o demônio foi embora. Aí você começa a entender depois que tirar demônio assim é fácil. O difícil é tirar governo de potestade de cima de você. Tirar o demônio que toma a tua boca é fácil. Difícil é tirar de você o desejo de dar ordem à tua própria boca do jeito que você quer. Aí que é o difícil. Porque pro diabo eu falo para ele, sai, ele sai. Para você eu falo, faz, meu filho. Você não faz, e quem que vai te obrigar a fazer? Teu livre-arbítrio não é demônio. Teu livre-arbítrio é teu, tua vontade é tua. Esse é o cão difícil de arrancar. Porque nesse eu não tenho autoridade, só você tem. Esse foi estabelecido por paternidades passadas. O problema é você pegar o reino, pegar a coroa que o Senhor te deu e voltar lá para a casa do teu pai e querer exercer governo de lá. Eu tenho uma nova palavra, mas ministério para mim ainda é o que eu aprendi com o meu pai. Elas não casam, elas não batem. E essa palavra vai ser comida pelos pássaros, ao invés de cobri-los e alimentá-los. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Nós vamos ofertar, querido. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode trazer, depositar aqui à frente. Ontem eu lembrei de uma palavra que meu pastor falava muito. E eu até escrevi isso no grupo. Deus ofende sua mente para revelar seu coração. Você entende o que é isso? Para Deus saber o que tem no seu... Para você saber o que tem no seu coração, Deus te ofende na cabeça. Ele ataca a tua mente com uma palavra, porque com isso ele traz para fora. É como Deus pisa no seu dedinho para você saber dos palavrão. Sabe, o cara que chuta o pé e ele solta um palavrão, ele fala, não, eu só falei porque doeu muito. Ele fala, não, ofendeu o dedo para descobrir o que estava dentro. Deus faz isso com a nossa vida. Deus ofende, Ele toca em áreas que sabe que vai nos... E com isso,
vem para fora. É o Pedro que estava lá, não, pastor da igreja, Pedro, pastor da igreja, a igreja vai começar em Pedro, Pedro pastor, cópia de Jesus. Deus fala assim, deixa vir um soldado para você ver, se esse rapaz não passa a mão numa espada e sai matando todo mundo. Ou seja, ofende ele que você vai ver de fato o que está ali. João, discípulo do amor, deita no colinho de Jesus, tá bom, chega lá e fala que não vai dar um lugar para Jesus dormir, que você vai ver se ele não quer tacar fogo em todo mundo que está lá e matar criança e matar todo mundo. O do amor fala assim, ele ofende a mente para que a gente descubra o que está aqui dentro. Então não fica bravo quando Deus ofender tua mente e vir para fora coisas. Isso é Davi, tá lá e Natan vem, você não sabe, Davi, tem um cara que apareceu aí, sem vergonha, fez isso, pegou a ovelha, e Davi está enfurecido, mexeu com o brilho de Davi, mexeu com o senso de justiça de Davi, e Davi manda matar. E Deus fala, é você, aí ele descobre, meu Deus, sou eu. Deus faz isso com a gente. Aquele dia que o Denis veio falar comigo de ministério, eu falei aquilo para ele. Eu falei, você não quer ministério? Se você quiser, você estava lá onde a gente está. Ali o Denis foi ofendido. Ali a hora que ele é verdade. O coração dele foi revelado para ele, não para mim, eu já sabia. Ele descobriu o coração dele ali. Aí a hora que ele escolhe. Se ele abaixa a cabeça e fala, eu sou o culpado. Você fala, não é bem assim não. Eu sei que minha vida aqui, Deus vai me dar um ministério. Mas a culpa não é da ofensa. A culpa é do meu coração. Porque se o meu coração estiver no lugar correto, eu dou a outra face na hora que eu sou ofendido. O Senhor tem que nos ofender. Ele tem que tocar em áreas. Até porque se essas áreas não existirem, nem iria doer. Dói porque elas existem. Amém, queridos? Abaixa sua cabeça, fala com o Senhor. Que o Senhor alinhe no teu coração o entendimento de reino de Deus. Que o Senhor traga entendimento, querido, de que isso não tem fim. A nossa vida vai ser constantemente construindo abrigo para aqueles que precisam. Constantemente uma plataforma para que pessoas possam crescer em cima dela e serem enviadas. Isso não vai acabar. O lugar em que nós não vamos mais ter preocupações, em que nós não vamos ter que buscar Jesus todos os dias, é no céu. Aqui a gente vai ter boleto a vida inteira. E quando não tiver, Deus vai mandar boleto. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo privilégio que a gente tem de falar no teu nome, Senhor. Que nós possamos ser pastores ao modelo de Jesus. Que nós possamos cuidar de pessoas como Jesus cuidava. Que nós possamos amar as pessoas mais do que nós amamos as coisas, Senhor. Que nós possamos dominar sobre todas as coisas, Pai, e conduzir pessoas, Pai. Que nós possamos amar como Jesus amava, nos entregar como Ele se entregava, Senhor. Que nós possamos ter as suas dores, Jesus, como sendo as nossas dores. Que nós possamos priorizar aquilo que o Senhor priorizava. Que nós possamos gastar nosso tempo como o Senhor Jesus gastava. Que a gente ame estar com as suas ovelhas, Pai. Que a gente ame se assentar com os teus filhos, Pai. Que a gente ame a tua palavra, a tua casa. Que a gente ame o perdido como o Senhor amava, Senhor. Que a gente entenda que Jesus só não veio ainda porque existem perdidos. Existem pessoas precisando te ouvir e te ver, Senhor. Pessoas que já te ouviram, mas já ouviram muito a teu respeito, mas nunca te viram. Que nós possamos mostrá-lo, Senhor, para essas pessoas. Que essas pessoas possam te ver, Jesus. Ainda que de uma forma estranha, mas que elas não tenham como negar que é o Senhor que está diante dela. Em nome de Jesus, Pai. Que nos lugares onde o Senhor já nos colocou, o Senhor já nos plantou, nós possamos te manifestar de forma plena, cada dia mais, Pai. Que o nosso caminho, Senhor, possa ser como luz da aurora, Pai. Que o sol possa ir brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos adentrar em todas as nações que o Senhor nos prometeu, em todos os lugares que o Senhor nos prometeu, em todo o ambiente de governo que já nos foi prometido, Pai. Em nome de Jesus, muda as nossas prioridades, Espírito Santo. Muda o nosso coração, Espírito Santo. Nos ajuda a ter uma vida entregue, rendida ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos, Senhor. Nós vamos cear, queridos.